Bom dia! Hoje nós iremos apresentar um pouquinho sobre o quão afeta os vídeos curtos no cérebro dos adolescentes e o quão prejudicial isso é para a escola. Você já parou para pensar o quanto tempo você gasta em vídeos curtos, por exemplo, de 15 a 60 segundos? Que esses vídeos curtos estão presentes em todo lugar, principalmente TikTok, Instagram, YouTube. E se você parar realmente para ver, são vídeos que parecem que nunca acabam. Eles ficam um atrás do outro, e mais outro, e mais outros. E você pega se hipnotizado, porque não tem como você sair querendo ou não, porque é algo que vicia. Isso é um vício, realmente. Então, esse trabalho tem o objetivo de realmente saber o quanto isso é prejudicial. Tipo, por exemplo, na escola, o quanto isso afeta no desempenho, no foco, na leitura e fazer trabalhos de longa duração. Querendo ou não, é preciso. Então, nós iremos descobrir e ver o quanto afeta. Por que esse tema realmente é tão necessário e tão preciso? Querendo ou não, nós estamos numa geração onde tudo gira em torno de tecnologia. Então, tipo, pessoas, é de muito fácil acesso os vídeos curtos e com isso as pessoas pegam dificuldades de fazer tarefas de longa duração. Por exemplo, estudar para uma prova. Isso é algo muito difícil para uma pessoa que está viciada em vídeos curtos, em ter dopamina fácil e o ganho rápido. O nosso cérebro, na cidade dos adolescentes, ele é meio plástico, ou seja, qualquer coisa que ele assiste ou recebe, ele vai se adequar àquilo. Por exemplo, nos vídeos curtos. Um adolescente, um cérebro que está em desenvolvimento, descobrindo o mundo, criando seus próprios hábitos, querendo ou não, se ele vê vídeos curtos e se viciar, ele vai achar que aquilo é bom. E vai sentir muita dificuldade para fazer coisas que exigem mais o uso do cérebro. Então, acho que esse tema ele é muito abrangente na geração atual e algo que, querendo ou não, é muito específico e muitas pessoas têm isso, porque é muito fácil eles se viciar. Tanto que, se pegar metade dos alunos da sala, eles vão falar que tem ou já tiveram esse vício. Por isso, fizemos essa pesquisa. Ao total foram 20 alunos pesquisados e o objetivo, a gente pegou o pessoal da nossa sala por conta que eles realmente são o nosso alvo. Eles são adolescentes em fase de crescimento, de descoberta do mundo e de criação de hábitos. Se eles criarem hábitos ruins, com certeza no futuro vai ser prejudicial para eles. Então pegamos de 14 a 16 anos, é uma idade em que o cérebro está em desenvolvimento, então isso vai ser de muita ajuda para a nossa pesquisa. O principal nosso objetivo é saber o quanto tempo eles passam nessas redes sociais, se eles já tentaram deixar de usar essas redes sociais e assistir vídeos curtos, se eles realmente vê o quanto afeta e quão prejudicial é, e se eles já tentaram mudar esse hábito, mas não conseguiram. Esse é o principal objetivo. E no final veremos o que eles realmente acham sobre tudo isso e quão prejudicial isso é. Vou para trás, A coleta de dados ela foi feita por um formulário online do Google Forms e foi enviado para os alunos da turma do primeiro MA pelo WhatsApp. Sobre o questionário, ele tinha 11 perguntas, misturando perguntas objetivas e subjetivas. Basicamente, nas perguntas subjetivas, elas são sobre idade, gênero e as objetivas, basicamente, eram as específicas que elas focavam no quanto tempo as pessoas usavam as redes sociais, se elas são muito ativas ou não, se elas sentiam diferença do humor ou do foco logo depois de usar esses vídeos curtos, vamos falar assim, se eles sentiam dificuldade na concentração depois de um período, se eles realmente sentiam que isso afetava o nível acadêmico, se eles já tentaram sair desse, entre aspas, vício dos vídeos curtos e se não conseguiram, e se eles realmente entendiam a consequência no qual esses vídeos curtos causavam
no cérebro. E sobre o nível de confiança, o Ben vai falar um pouquinho. Bom, para dar mais credibilidade aos dados, a gente estabeleceu 2 critérios estatísticos, que foi o nível de confiabilidade, que foi de 95%, e a margem de erro, que foi de aproximadamente 12,4%. Por conta da população, entre aspas, que foi pequena, que foi 20 alunos de 40, então, querendo ou não, o nível, a margem de erro vai ser muito maior do que se fosse toda a turma, e essa foi a nossa média que a gente tirou. Como não temos como analisar os gráficos agora, vou colocar o áudio falando sobre os gráficos e analisando. A amostra do estudo, ou seja, os gráficos, foram respondidos por 20 alunos da nossa sala. Se concentrou a maior parte na faixa etária dos 15 a 18 anos e uma pequena quantia foi de 10 a 14 anos. O sexo, prevaleceu o sexo feminino, 75%, já o masculino, 25%. A terceira pergunta foi sobre o quanto a pessoa realmente é engajada nas redes sociais. E ao analisar essas respostas, o engajamento dessas pessoas foram de 50% muito ativa e 40% moderadamente ativas. Ou seja, isso é um índice elevado sobre as pessoas e a quantidade com que elas acessam as redes sociais. E isso mostra isso mostra o porquê do alto consumo de vídeos curtos. A quarta pergunta foi com qual frequência eles assistem esses vídeos curtos, e 80% das respostas foi que esse conteúdo é acessado várias vezes ao dia. Ou seja, esse é o ponto principal para identificar o padrão de uso, que revela que eles estão em constante rotina, esses vídeos estão na rotina dos jovens, até porque eles acessam várias vezes ao dia. Então não é uma, 2 vezes, mas várias vezes. Com isso, vira uma rotina no dia a dia. Analisando o quinto e o sexto gráfico, no quinto gráfico podemos analisar que a maioria das pessoas, eles gastam entre 1 e 2 horas. E 25% das pessoas, eles dedicam mais de 2 horas por dia. 80% dos participantes afirmam gastar mais de 1 a 2 horas. Ou seja, isso é um tempo muito alto gasto em vídeos curtos. E os hábitos desses vídeos e o uso deles são diversos, mas os que se destacaram foi quando está entediado, 45%, e ao acordar. Então, essa busca por gratificação instantânea, ou seja, sempre quando está em algo que não tem, por exemplo, tanta graça, vamos falar assim, é quando eles usam esses vídeos curtos para realmente fazer com que a mente não fique parada. Mas, ao mesmo tempo, eles estão fazendo com que o cérebro ganhe recompensa de fácil acesso. Porque vídeos curtos, eles são dopamina pura. Então, o cérebro precisa de dopamina, mas as pessoas, eles vão no fácil acesso. Então, isso prejudica muito o cérebro. Um dos principais pontos e mais cruciais para o nosso objetivo da pesquisa é compreender a autopercepção dos adolescentes. Se eles realmente conseguem ver e entender as consequências que esses vídeos curtos trazem para eles. Um dado que ressalta isso, que é muito impactante, é que 80% dos participantes, somando sempre às vezes, relatam sentir dificuldade de se concentrar logo após assistir esses vídeos curtos. Ou seja, eles conseguem ter a autopercepção que isso dificulta em coisas mais longas, por exemplo, estudo, leituras e esforço cognitivo. Eles conseguem ter essa percepção e entender que isso dificulta em outras tarefas. Em relação aos impactos emocionais, a percepção diante sobre
ficar mais ansioso ou impaciente não é muito notável, mas é bem variável, para falar bem a verdade. 47% nunca reparou, 26% não vê diferença e 26,3% realmente vê que isso faz diferença. Então é algo bem variável e acredito que isso varia por conta do conteúdo de cada pessoa, do que consome e vai de cada pessoa para sentir isso ou não. Diante o humor de cada adolescente, 65% dos adolescentes acreditam que o efeito depende do conteúdo. Ou seja, é que o humor que eles têm em determinado período pode variar de acordo com o consumo. Ou seja, dependendo do vídeo, pode gerar um tipo de humor e pode tanto beneficiar quanto dificultar ou piorar o humor. Então, depende muito do consumo e do tipo de vídeo que eles assistem. Um dos pontos mais importantes revelados pela pesquisa foi a consciência de como os vídeos afetam o cérebro e também o desejo de parar de consumir esse tipo de conteúdo, com justificativas como tempo perdido, dificulta nos estudos e essas coisas. E a palavra vício foi utilizada em 11,1% dos casos. No final dessa pesquisa, concluímos tudo o que queríamos, que realmente os alunos têm consciência, têm autopercepção do quão ruim os vídeos curtos para o cérebro e que realmente dificulta em diversos aspectos, tanto na escola como humor, enfim. Eles conseguiram perceber que isso dificulta nas tarefas mais difíceis para frente e para um próximo estudo deveríamos aumentar as pessoas que estão sendo entrevistadas, ter mais embasamento e também poder realmente ter mais aprofundamento no tema, porque acredito que é um tema muito atual e que, por conta do avanço da tecnologia, cada vez fica mais fácil o acesso a redes sociais e a esses vídeos curtos, a esses estímulos baratos, vamos dizer assim, para o cérebro. Porque isso é um estímulo momentâneo, libera dopamina e com isso o cérebro fica satisfeito naquele momento, mas depois tem dificuldade em outras áreas. Então seria dopamina barata, porque não adianta de nada. As pessoas reconhecem o vício e então acredito que com urgência teria que ter uma melhor conscientização e uma educação maior sobre o uso desses vídeos curtos e o uso equilibrado disso, para realmente ajudar os alunos. É isso. Muito obrigado. Essa foi a nossa apresentação.